O Irã acusou Israel de realizar um ataque aéreo contra um edifício do consulado dentro do complexo da embaixada em Damasco, Síria. O ataque matou 7 militares iranianos, incluindo Mami Rezaian, o principal comandante da força Quds de elite do Irã. Sua morte foi descrita por alguns como o alvo de maior visibilidade de um iraniano desde o assassinato de Qasem Soleimani pelos Estados Unidos em 2020. O ataque também foi visto como uma escalada grave na luta expandida entre o Irã e Israel, e o Irã prometeu retaliar. Então, neste vídeo, vamos explicar o que aconteceu, por que Israel realizou o ataque e como o Irã pode responder. História das relações Irã-Israel. Então, antes de entrarmos nos eventos recentes, vamos começar com um pouco de história. É difícil imaginar hoje, mas o Irã e Israel costumavam ser muito próximos. Até a Revolução Islâmica em 1979, o Irã e Israel eram aliados estratégicos com interesses geopolíticos semelhantes. Na década de 60, ambos estavam preocupados com a influência crescente da União Soviética no Oriente Médio e o surgimento do nacionalismo árabe liderado pelo presidente do Egito, Abdul Nasser. As boas relações com o Irã eram especialmente importantes para Israel, pois o Irã era seu maior fornecedor de petróleo na época. Embora as relações oficiais tenham sido suspensas após a Revolução Islâmica de 1979, o relacionamento entre Israel e o Irã não morreu completamente até a década de 1990. Isso se deve a duas razões principais. Em primeiro lugar, havia uma lógica estratégica contínua por trás disso, especialmente após a invasão do Iraque ao Irã no início dos anos 80. Naquela época, o Iraque de Saddam Hussein era provavelmente o maior rival regional de Israel, então Israel apoiou secretamente o Irã na tentativa de minar o Iraque. Em segundo lugar, os israelenses sempre foram otimistas de que o regime dos ayatollahs, que é o governo iraniano, entraria em colapso. No entanto, quando ficou claro que o regime dos ayatollahs veio para ficar e o Irã emergiu do conflito Irã-Iraque mais forte do que nunca, o Irã e Israel rapidamente se tornaram inimigos geopolíticos, e assim tem sido desde então. Então, vamos voltar aos dias atuais de Israel. As autoridades geralmente tendem a não discutir publicamente as ações de Israel na Síria. Em resposta a uma pergunta sobre o ataque aéreo de segunda-feira contra um edifício, um porta-voz militar israelense disse que não comentaria reportagens na mídia estrangeira. No entanto, o New York Times cita 4 autoridades israelenses anônimas que confirmaram que Israel estava por trás do ataque. Além disso, um porta-voz disse à CNN que Israel acredita que o alvo era um edifício militar das forças de Qad disfarçado de civil, em Damasco. Ele acrescentou que, de acordo com a inteligência de Israel, isso não era um consulado nem uma embaixada. Após o ataque aéreo, autoridades sírias e ministros do interior visitaram o local, condenando veementemente o ataque terrorista que alvejou o edifício do consulado iraniano em Damasco, matando vários inocentes. O ministro das Relações Exteriores do Irã chamou isso de violação de todas as obrigações internacionais e convenções, enquanto um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que o Irã preserva o direito de tomar medidas recíprocas e decidirá o tipo de resposta e punição contra o agressor. Agora, por que Israel atacou? Antes de entrarmos na forma como o Irã poderá responder ao ataque, vamos explicar algumas das razões pelas quais Israel pode ter decidido atacar este alvo em particular. Vale ressaltar que os ataques israelenses contra forças militares iranianas e instalações ligadas ao Irã na Síria não são novidade. Isso estava acontecendo muito antes de 7 de outubro e aumentou desde então. Mas esta última greve é a primeira vez que Israel realmente atingiu o complexo da embaixada do Irã. A razão óbvia para Israel realizar este ataque é que eles queriam eliminar comandantes militares para prejudicar a capacidade operacional do Irã, principal adversário de Israel e seus aliados regionais. De fato, desde 7 de outubro, Israel realizou vários assassinatos seletivos de alto perfil fora de seus territórios. Além disso, esta greve também pode ser vista como uma tentativa de testar a determinação do Irã e seus aliados. Até agora, o Irã não interveio diretamente no conflito mais amplo entre Israel e seus aliados, mantendo-se relativamente contido em trocas de ataques. Observar a resposta do Irã a este último ataque pode ajudar Israel a avaliar até que ponto o Irã está disposto a se envolver. No entanto, uma explicação mais cínica pode ser vista como uma tentativa de defender a posição de Israel versus o Irã para manter o apoio dos Estados Unidos.
apesar das questões internas em jogo em Israel. A aprovação de Benjamin Netanyahu entre o público israelense basicamente entrou em colapso depois de 7 de outubro, e é altamente provável que ele será eliminado do cargo na próxima eleição. De fato, no domingo anterior ao ataque em Damasco, Israel viu seu maior protesto desde o surto da guerra, com dezenas de milhares de israelenses exigindo a libertação de reféns e a renúncia do governo atual de Netanyahu. Ele repetidamente rejeitou apelos para eleições antecipadas, dizendo que isso dividiria Israel e prejudicaria os esforços de guerra. Assim, se Netanyahu vinculou o futuro político à continuação da guerra e a uma escalada do conflito com o Irã e seus aliados, como o Líbano e a Síria, isso poderia permitir que ele prolongasse a vida útil de seu governo. Independentemente do motivo, o futuro político de Netanyahu parece incerto. E como o Irã poderia realmente responder a este último incidente? Bem, o Irã prometeu realizar uma retaliação necessária, mas ainda não sabemos como isso se parecerá. No entanto, o Irã tem sido até agora relutante em ser puxado para qualquer tipo de guerra total. Assim, a retaliação poderia passar por representantes e aliados do Irã. Por exemplo, grupos apoiados pelo Irã no Iraque e na Síria poderiam aumentar seus ataques contra posições militares americanas. Além disso, a resposta poderia envolver o aliado do Irã baseado no Líbano, o Hezbollah, que já esteve envolvido em confrontos quase diários com Israel. Além disso, o Irã poderia avisar Israel através de outros meios, como ataques cibernéticos ou perseguir uma missão diplomática ofensiva. Por exemplo, já apelou à criação urgente de um Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto. No entanto, uma potencial consequência perigosa é que isso poderia abrir a possibilidade de centros diplomáticos tornando-se alvo de novos ataques e retaliação. Vale ressaltar que a alegação de Israel de que a embaixada estava sendo usada como posto militar avançado e, portanto, era um alvo legítimo, não é realmente relevante neste contexto. Porque definitivamente está sendo tratado pelo Irã como uma escalada, e mesmo que a embaixada estivesse sendo mal utilizada, as instalações diplomáticas são destinadas a desfrutar de imunidade diplomática. Em última análise, então, o Irã não tem muitas opções para responder, se estiver realmente interessado em evitar mais escalada. Mas não responder também prejudicaria a credibilidade do Irã em dissuasão militar e correria o risco de encorajar Israel a prosseguir com ações semelhantes. Isso coloca o Irã em uma situação bastante complicada. Ao pesquisar para este vídeo, achamos importante equilibrar as diferentes opiniões, muitas vezes controversas, sobre o conteúdo. E esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir e até a próxima.